Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Santa Páscoa. Durante esse período pascal, nós iremos nos ater na palavra de Deus extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, onde revela para nós o verdadeiro testemunho dados pelos apóstolos a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que nós acabamos de proclamar, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, é uma parte do discurso de Pedro. Quando Pedro, diante daquela população, daquele povo ali reunido, ele vai pregar a grande graça que Deus havia concedido através da ressurreição de seu amado Filho. Primeiramente, Pedro, ele vai mostrar que Jesus havia sido entregue nas mãos dos homens, havia sofrido, havia sido rejeitado, havia sido morto por mera ignorância da parte do povo, porque o povo se deixou ser induzido pelos chefes, pelos magistrados. E aqui nesse momento é interessante a gente nos ater que dentro desse discurso, Pedro, ele não vai condenar a atitude daquele povo, bem como dos seus magistrados, porque ele vai dizer que tudo foi por ignorância, porque o homem não havia ainda aceitado a verdade em seu coração, e a verdade era exatamente o Cristo Jesus, aqueles que eles haviam entregue nas mãos de Pilatos para ser condenado à morte. Mas tudo isso para poder cumprir a vontade do Pai. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que dentro desse discurso, em vez de Pedro condenar, em vez de Pedro atirar pedra, como muitas vezes acontece no mundo de hoje, Pedro, ele chama o povo e também os magistrados a um arrependimento. Por isso ele vai dizer: arrependei-vos, para que vocês possam gozar da vida e da vida da graça, perdoando os seus pecados. E veja que, como bem sabemos, depois, no final desse discurso que Pedro faz, que ainda vai haver, ainda uma continuação, ele vai nos dizer que naquele momento, mais de 3.000 pessoas ali presentes se arrependeram e se converteram. Claro, meu irmão, minha irmã, que aqui nós devemos frisar, o verdadeiro sentido da pregação e do efeito da palavra de Deus em nosso coração. Aquele povo antes, como o próprio Pedro diz, pela ignorância, vivia longe da graça, mais perto do pecado, vivia nas intrigas, nas brigas, nas divisões, e a palavra de Deus vem exatamente para trazer essa unidade. É interessante a gente buscar viver essa presença do Senhor ressuscitado. Não foi simplesmente a palavra de Pedro que fez com que o povo se convertesse, mas a palavra de Deus que Pedro anunciou, e anunciou com fé, anunciou com amor, anunciou com verdade. Esse é o grande testemunho
Pedro não chegou diante do povo falando de si ou falando dos demais apóstolos, não. Pedro falou da presença de Jesus ressuscitado, da sua glorificação, do amor do Pai para com o Filho. Por isso que nós então também devemos buscar viver essa verdade, a verdade da presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. Pedro dirigiu-se ao povo dizendo, ele fez aqui um paralelo, uma pequena síntese, mostrando todo o passado, como era o Deus de Abraão, de Isaac, dos nossos antepassados, a esse mesmo Deus que exaltou Abraão, esse mesmo Deus que exaltou Isaac, esse mesmo Deus que exaltou Jacó, esse mesmo Deus que exaltou Moisés, é o mesmo Deus que exaltou seu filho Jesus. Não há outro, É o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos. Vós rejeitastes o santo, o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. É interessante essa pequena passagem, quando Pedro vai dizer, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância. Por que ele usa exatamente esse sentido? Porque antes ele não acreditava. Antes, para ele, aquilo era algo normal, mesmo tendo seguido Jesus. Veja que no momento em que Jesus é levado diante de Pilatos, o próprio Pedro renega. O próprio Pedro renega. Quando ele vai dizer para a porteira, eu não o conheço. Eu não o conheço. Era uma forma de ignorância de Pedro, porque Pedro estava agindo apenas pela sua razão, não pela sua fé. Quando a pessoa se deixa levar pela fé, ele é capaz de entender os desígnios de Deus. Nós não podemos seguir o caminho de Deus apenas pelo nosso racional. Tem que ser em conjunto, como já dizia o Santo Padre, São João Paulo II. Fé e razão tem que caminhar junto. Nós não podemos caminhar na fé, na igreja só com a nossa razão. Nós não podemos caminhar na igreja só com a nossa fé. Nós temos que caminhar com os dois, exatamente para distinguir o que é certo e o que é errado, o que é do mundo e o que é de Deus, o que é do Cristo e o que é do demônio. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos seguir o Cristo só pelo nosso racional, não queremos segui-lo pela fé. Quando nós seguimos Jesus só pela razão, nós nos tornamos ignorantes. Nós nos tornamos ignorantes, porque é pela fé que nós acreditamos. A razão só não vai me levar a crer, não, porque eu vou ficar buscando pretextos, argumentos para encontrar uma resposta para a fé. E a fé não tem uma resposta no sentido racional. A fé, ela deve ser vivida no sentido espiritual. É pela fé que vós fostes batizados. É pela fé que vós fostes perdoados. E muitas vezes nós não queremos seguir o caminho certo de Deus. Por isso que entre nós, muitas vezes, há esse aspecto da ignorância. Por isso que nós julgamos, por isso que nós condenamos. Foi por isso que o povo entregou Jesus,
porque eram ignorantes, estavam se deixando levar apenas por aquilo que os homens induziam, não pela fé. E aí então São Pedro ele vem mostrar para nós essa necessidade de viver intensamente a nossa fé, de nos arrepender, de nos converter, para quê? Para que os nossos pecados sejam perdoados. Não é pela razão que o nosso pecado é perdoado, é pela fé. Jesus disse isso para os seus apóstolos, principalmente para Pedro, naquele momento em que ele entrega os poderes a Pedro, dizendo, então eu te darei as chaves do céu e da terra. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar da terra será desligado do céu, e vice-versa. Isso é fé, isso é perdão, isso é conversão. Isso não é apenas algo racional, não. O racional nos leva a buscar apenas aquilo que é do mundo, aquilo que é material, aquilo que me satisfaz física, e psicologicamente. Mas a fé não, a fé ela já é o oposto disso. A fé me faz abandonar-se na presença do Senhor e buscar viver conforme os seus ensinamentos. Por isso que São João, lá na segunda leitura, ele vai dizer para nós: escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Quem é esse defensor? É o João? É o Judas? É Nossa Senhora? É São José? Não, é Jesus, o Cristo, o justo. É Ele o nosso defensor, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos agracia com a sua presença misericordiosa, porque Ele foi e Ele será sempre a vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso é fé, meu irmão, minha irmã. Não adianta a gente querer viver, um cristianismo aparente, só levado pela nossa razão, pelos nossos desejos próprios. Não, é ir atrás do Cristo, é seguir Jesus, é abraçar Jesus. Para quê? Para que nós possamos viver plenamente os seus ensinamentos. São João continua dizendo para nós: para saber que o conhecemos. Se eu perguntar aqui quem conhece Jesus, todo mundo vai dizer que sim. Todo mundo. Tanto nas nossas igrejas quanto nas demais igrejas cristãs. Eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Em que sentido você aceitou Jesus? Porque agora eu mudei de religião, agora eu não vou mais à missa, agora eu não vou mais à igreja. Então você não aceitou Jesus. Aceitar Jesus não é mudar de endereço, é mudar de atitude. Isso é aceitar Jesus, isso é reconhecer Jesus na sua vida. Porque se fosse assim seria muito fácil. Reconheço Jesus ali, é ali onde eu estou. Que lá tenha paz, que lá tenha violência, mas é lá que eu tenho que reconhecer Jesus, porque é reconhecendo Jesus que eu vou viver segundo os seus ensinamentos. E muitas vezes nós não entendemos isto. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Ora, meu irmão, façamos um exame de consciência em cima dessa passagem. Façamos, porque todos nós aqui afirmamos que conhecemos a Deus, mas são poucos os que guardam os seus mandamentos. Precisamos fazer um exame de consciência.
Porque nós não conhecemos Deus apenas pelo louvor. Ai, que maravilha! Ai, estou me sentindo bem, que eu fui a um louvor, fui a uma missa, fui a um culto, fui a um encontro, né? Eu ouvi uns cantos bonitos, né? Eu ouvi a palavra de Deus bonita, né? Ah, o padre falou bonito, ah, o missionário falou bonito, ah, o pastor falou bonito. Não existe isso. Existe vivência dos mandamentos. Se nós não entendermos isso, meu irmão, minha irmã, nós não podemos afirmar que somos de Deus. Aqui está o verdadeiro sentido. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Você guarda os mandamentos de Deus? Você pratica os ensinamentos do Cristo? Você está disposto a seguir Jesus como deve seguir? Se você não estiver, você é mentiroso. Você não é da verdade. Que, como eu já disse várias vezes, seguir Jesus não é só vir à igreja não, mas é abraçar a sua causa. É abraçar aquilo que Ele nos ensinou. É se converter. É deixar de lado o mal. É deixar de lado as perseguições, as maquinações que nós fazemos contra o outro. Aquele que faz maquinação contra o outro, agora ele não é mais ignorante, ele é mentiroso. Porque ele já conheceu os mandamentos, mas não vive os mandamentos. Essa é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Está aqui, ó, na Sagrada Escritura. Ou nós colocamos a palavra de Deus inteiramente em prática, ou então não. Porque muitas vezes nós somos assim, queremos colocar em prática apenas aquilo que nos interessa, aquilo que é da nossa vontade. Certa ocasião, vendo uma novelinha, podemos assim dizer, padre, aí bateram na casa do padre os nossos irmãos evangélicos, só que eles não sabiam que a casa era do padre, e o padre os acolheu. O padre levou eles para dentro, mandou eles sentarem, e a primeira pergunta que os irmãos fizeram para o padre foi essa: o senhor tem Bíblia? E ele disse: eu tenho. Tenho 7 Bíblias, qual que vocês querem? Cada uma de uma tradução. Aí eles já começaram a ficar assim meio inquietos. E ali começaram o diálogo, Os irmãos evangélicos querendo argumentar contra o padre, e o padre contra-argumentando com eles, tudo em cima da palavra de Deus. E eles diziam: padre, abre a sua Bíblia aí no capítulo tal, no versículo tal. O que está dizendo? O padre lia para eles. Aí o padre dizia para ele: agora abre a sua no capítulo tal, no versículo tal, no livro tal. O que está dizendo? Aí uma passagem foi da anunciação do anjo Gabriel. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, de Emanuel, de Deus conosco. E aí o questionamento que o padre fez para aqueles 2 irmãos foi assim: vocês conhecem a palavra de Deus? E eles disseram: conhecemos. Então por que vocês não aceitam isso? Nós não podemos colocar a palavra de Deus em prática pela metade, meu irmão, minha irmã. Apenas aquilo que nos interessa. Isso não é conhecer Deus, isso não é viver os seus mandamentos, isso não é seguir Jesus. Que é muito fácil a gente abrir a Sagrada Escritura e buscar aquela passagem que mais nos convém, não a passagem que Jesus quer que vivamos, ou seja, toda ela.
Então não basta apenas a gente bater no peito dizendo: ah, eu conheço Deus, ah, eu sou cristão, eu sou católico, ah, eu vou à missa, eu vou à confissão, eu comungo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas não vivo os ensinamentos. Lá fora eu estou perseguindo, lá fora eu estou condenando, lá fora eu estou atirando pedra. É uma frase que é muito propícia para isso, né? O mesmo que aplaude é o mesmo que atira pedra. O mesmo povo que gritou, né? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, foi o mesmo povo que se deixou levar pela mentalidade dos demais para dizer: fora com ele, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Quantas vezes nós agimos assim, meus irmãos e minhas irmãs? Nós agimos na condenação, nas intrigas, nas mentiras, nas invejas, na ignorância. Nós temos que ser cristão de verdade, temos que ser cristão de fato, né? É isso que a palavra de Deus nos mostra nesse domingo, nesse terceiro domingo e durante todo o tempo da Páscoa, para que nós possamos viver essa graça do Cristo ressuscitado, viver essa alegria que os apóstolos viveram, né? Como diz o evangelho de hoje, eles ainda estavam atônitos porque estavam alegres por terem visto o Senhor. Não é que eles não o reconheceram, a alegria era tanta que eles não sabiam expressar o que eles estavam sentindo no momento em que Jesus aparece para eles. Aconteceu lá no caminho de Emaús, que o evangelho aqui, ele tem início exatamente no finalzinho do evangelho de Emaús, quando os discípulos voltam, né, para Jerusalém, para contar o que havia acontecido com eles no caminho, como eles reconheceram Jesus, como eles tiveram a graça de estar com o Senhor ressuscitado. Será que nós saímos das nossas igrejas alegres por reconhecer o Jesus ressuscitado, não só na palavra, não só na partilha do pão, mas no irmão e na irmã? Então, meu irmão, vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Jesus agir na nossa vida, para que nós sejamos verdadeiramente seus discípulos e seus testemunhas. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face, ó Senhor ressuscitado. Peçamos então a Ele esta graça no dia de hoje.